mais a gente percebe uma grande preocupação com esses espíritos que estão vindo, essas crianças que estão vindo para o nosso seio familiar, uma preocupação muito grande com a formação básica, regular, de uma educação regular, a educação básica que eles têm. Uma boa escola, bons professores, né? Muito conteúdo, muitas tarefas são dadas a essas crianças. E a gente às vezes não se dá conta que aquilo que realmente é necessário para o espírito se equilibrar, se organizar dentro das morais, da moral cristã, a gente pensa assim, poxa, é aquilo que o Rui falou. Eles são muito pequenos, ainda não têm entendimento, porque a gente baseia a consciência dessa criança naquilo que ele está lá na escola aprendendo. Na faixa etária dele, ele vai ter condições de aprender até aqui, ele ainda não tem discernimento para escolhas. Sim, mas a gente tem que entender que nós, que somos adultos, já adentramos a doutrina, e procuramos estudar, e procuramos entender o que o Cristo trouxe para a nossa vida, dentro dos nossos exemplos, da nossa fala, da nossa conduta, a gente tem que trazer a criança para esse mundo. É lógico, em algumas coisas a gente tem que entender que é dentro da evangelização, de um trabalho dentro de uma casa espírita, com os evangelizadores preparados, né, que fazemos cursos, estamos sempre nos capacitando para isso, a gente vai trazer aos poucos para a vida dessa criança, através de uma metodologia baseada na faixa etária de cada um, a palavra do Cristo, o exemplo do Mestre. E se eu quero realmente ter uma sociedade diferente, um mundo de transição, onde o bem vai prevalecer, eu tenho que pegar essas crianças e já colocá-los no caminho do bem, do entendimento, daquilo que o Cristo trouxe para a nossa vida, como ensinamento. Porque o Evangelho é isso, a gente brinca com as crianças. O Evangelho de Jesus é o livrinho de receita para a gente ser feliz, que é nele que a gente encontra todos os ingredientes para a gente entender o que é a felicidade. E dentro da faixa etária, da capacidade de entendimento deles, eles começam a trazer para o dia a dia o som, né? O ouvir, falar, o porquê das coisas são certas de um lado, porque a questão da caridade, da tolerância, do amor, e tantos outros conceitos que no dia a dia, dentro da evangelização, a gente trabalha com essas crianças. E se a gente quer realmente uma sociedade feliz para o terceiro milênio, a gente tem que cuidar desses habitantes que estão vindo para o seio da nossa família, para o nosso convívio. Essa é uma fala de Joana de Ângeles. E qual a importância da evangelização espírita, infanto-juvenil, na formação da sociedade do terceiro milênio? A gente percebe que muitas pessoas estão preocupadas, né, o que vai ser daqui a 10 anos no mundo, essas questões de guerra, de fome, de violência, as questões morais, a desconstrução de valores. E por que a evangelização vai fazer a diferença? Quando a gente trabalha com a criança, a gente já pensa no futuro. Esse espírito que ele vem na criança, ele está adormecido, com todas as suas características, né, desenvolveu em vidas pregressas, estão adormecidas. A criança vem para o seio familiar, começa uma educação. Essa educação é a primeira que vem para a formação dele, é a primeira que ele vai ter uma consciência. Quando essa criança se desenvolve até os 7 anos de idade, ela vai receber todos esses conceitos, esses valores. Isso vai ficar com ele. Quando ele, após os 7, 8 anos, ele vai entrando na idade da puberdade, da pré-adolescência e adolescência, esse espírito que estava lá, com as suas características adormecidas, essas características começam a vir à tona. Deixa de ser alguma coisa latente para ser algo mais manifesto. Vem para fora, dizendo em outras palavras.
E aí, o que acontece? Aquilo que o Espírito se organizou, fez de combinado lá na erraticidade, vem e se encontra com aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi orientado na infância. E aí é feito um balanço. E se a gente lá atrás, na formação da criança, soube falar do que é ser um homem de bem, do que é o Evangelho do Cristo, vai fazer a diferença na hora em que ele está. Essas características que ele viveu em outra vida, que ele traz, vão fazer a diferença e vão fazer com que ele aprenda que na vida, apesar de todos os conflitos, de todas as dificuldades, de tudo aquilo que nós passamos e pelo que passamos e por que passamos, ele vai entender que ele não está sozinho. Na hora em que um jovem se sente, um adolescente, que faz parte, né? O adolescente é aquele momento não só psicológico, espiritual, mas tem a questão fisiológica também, hormonal. A adolescência talvez seja a fase mais conflituosa realmente da nossa existência, enquanto seres, espíritos aqui encarnados. Porque muitas coisas mexem. E é a fase assim muito incompreendida. Mas se eu lá na infância, esse espírito, da criança, que hoje é um jovem, eu trabalhei lá com ele, conceitos baseados na moral do Cristo, no Evangelho do Cristo. Ele, apesar de sentir todas essas questões, ele não vai se sentir perdido. Ele vai sentir que tudo aquilo que ele aprendeu vai ser um norte para ele. Vai se sentir acolhido dentro da vida. Isso muitas vezes é uma forma muito inconsciente, mas faz a diferença. Porque se eu deixar a criança, no momento da formação dela, se ela não tiver essa aprendizagem, se ela não for apresentada para o Evangelho do Cristo, quando chegar na fase da adolescência, o que ela vai buscar? O que ela vai entender? O que vai fazer a diferença? Que é justo nessa hora em que todas aquelas características que eu falei de outras vidas vêm à tona. Os conflitos existenciais, psicológicos, emocionais. E aí se juntam as questões sociais da época que a criança está vivendo, que o jovem está vivendo, questões familiares e tantas outras questões de saúde mental mesmo, de conflitos familiares. Quando a gente fala do Cristo para a criança, ela já vai aprendendo que as dificuldades vão existir, mas existem meios, formas, maneiras de se passar por essas situações de uma maneira saudável, equilibrada, que não vão causar crises de ansiedade, medo, fobia, não se sentir pertencente ao mundo de uma maneira positiva. E não vai dar também vazão a tantas coisas negativas que a gente sabe que existem no nosso campo vibratório. Considerando-se naturalmente a criança como por vir, acenando-nos agora e o jovem como o adulto de amanhã, não podemos sem graves comprometimentos espirituais. Quando a gente deixa de lado esse trabalho de evangelização com os nossos pequenos, a gente pode estar realmente descumprindo compromissos que foram feitos na espiritualidade, na hora do nosso reencarno, da programação que foi feita para o nosso reencarno. Tudo que acontece é obra de Deus. Tudo aquilo que vem para a nossa vida de forma programada pelo Pai é de imensa responsabilidade, porque houve um trabalho na espiritualidade imenso para que as coisas acontecessem do jeito que acontecem na nossa vida. Nada é por acaso. E para que a gente encontre a família, que essas crianças venham nos nossos núcleos familiares, existe um trabalho, uma programação de muita responsabilidade, de muitos benfeitores espirituais, com toda a boa vontade, com a orientação de espíritos de luz. E aí, quando chega na hora da ação, a gente não se compromete.
a gente cria desculpas, muitas vezes, e deixa de lado. E isso é uma coisa que a gente aprende a partir do momento que eu adentro a doutrina espírita. É aquilo que eu falei. A gente estuda, a gente lê, a gente se capacita. Mas a doutrina não é só entender, estudar todas as obras, estudar tudo que tem em termos de literatura espiritual. É agir com isso. Então existem compromissos muito sérios assumidos e que nos fizeram chegar até aqui, no caminho, e na hora da gente realmente agir, a gente cria, né, mecanismos de defesa que nos fazem criar uma série de desculpas. Criança, jovem, que estão sob a nossa responsabilidade, são projetos desse comprometimento aqui, desse compromisso assumido na espiritualidade. Essas crianças, esses jovens que estão conosco nesse momento, nesse período de transição planetária, eles precisam dessa orientação através da evangelização, porque serão os habitantes do terceiro milênio. Eles precisam de uma formação para que a sociedade que vai ser formada seja uma sociedade baseada no bem e valores morais, cristã, e com isso buscar a felicidade. Porque não adianta nada a gente apontar o dedo, reclamar, dizer que está tudo perdido, enfim, se a gente não agir quanto antes. Bezerra de Menezes vem nos alertar com relação à importância desse compromisso que todos nós, pais ou responsáveis, tenhamos o papel que for na vida dessa criança, desse jovem, da grande responsabilidade que nós temos que ter, principalmente nesse momento de transição do planeta. Sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso. Então, graves comprometimentos teremos se a gente sonegar essa educação deles. A gente pode não ter uma consciência do que foi, naquele momento do nosso reencarne, do compromisso assumido. Mas nós estamos hoje aqui, a gente vem à casa espírita, a gente assiste palestra, a gente estuda a obra, a gente faz atendimento fraterno, a gente toma paz. Alguma coisa já está mudando, gente. A consciência já está começando a ser ampliada e a necessidade da ação. Cada um já tem a sua responsabilidade em relação a isso. A gente não pode deixar de lado a grande oportunidade de cuidar desses pequenos. As luzes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. O momento em que atravessamos um mundo é difícil e sombrio. Enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos tocheiros do Evangelho, a fim de que não se percam nos meandros do mal ou resvelem nos penhascos do crime os corações menos experientes e as almas desavisadas. As crianças são inocentes, são essas almas desavisadas, eles precisam de orientação. E a infância é o período propício, fértil, para receber esses ensinamentos, que vão fazer diferença no equilíbrio emocional, psicológico e espiritual dessas crianças. Se a gente deixar de lado, esperando que um dia mais tarde eles vão fazer escolhas, essas escolhas vão fazer, muitas vezes não são as mais certas. E se a gente quer realmente assumir esse compromisso com Jesus, de fazer com que a Terra, a sociedade, realmente se torne um lugar de felicidade, onde as questões cristãs estejam presentes no nosso dia a dia, a gente tem que começar a trilhar esse caminho o quanto antes. Porque
porque o mundo está passando, o planeta está passando por um momento de transição. E nós estamos aqui, espíritos encarnados nesse momento. A nossa responsabilidade, repito, é muito grande. O sublime ministério da evangelização espírita infanto-juvenil nos pede prosseguir e avançar. Nestes anos de transição que nos separam de novo milênio terrestre, é imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis. O trabalho mais importante de uma casa espírita é a evangelização infantil. Porque está recebendo aqueles que vão ser os trabalhadores do futuro. Se a gente não implanta uma evangelização infantil, o que vai ser da casa daqui a uns anos? Não estou dizendo que os outros trabalhos não têm também, os outros atendimentos não têm essa importância. Mas é mais e mais necessário e urgente a gente entender o grande papel da evangelização espírita infanto-juvenil para a sociedade do terceiro milênio, para ter essa mudança, essa transição, onde o bem vai aos poucos, através do amor, ajudar a tão necessária, a tão desejada mudança social. Porque é através da evangelização que a gente começa, mesmo que sejam trabalhando com os pequenininhos, nós, que acho que acredito que sejamos os mais necessitados de evangelização que as próprias crianças, porque quando a gente fala de Jesus com o pequeno, quando a gente está falando com eles nessa linha sobre o que é egoísmo, o que é falta de tolerância, nós estamos ouvindo também. E criança não é boba, tá? Criança é muito inteligente. Ele sente, ele sabe quando você está falando a verdade. Poxa, mas pai, mãe, você fala em respeito, tudo para você fala que não pode mentir, você fala isso, mas eu vi você, porque a criança não é boba. Então a gente começa também a se doutrinar. A evangelização infanto-juvenil, ela tem esse poder também de doutrinar a nós, a partir do momento que a gente vai e abraça a causa. Eu digo, não adianta a gente falar de Jesus, a gente falar de amor ao próximo, a gente falar de respeito, se nós não tivermos isso dentro da gente. Essa doutrina tem que estar em nós, para que a gente possa trazer a criança para dentro dela. Não são palavras que a gente só não... Porque há um tempo, a evangelização era o momento da criança ficar lá, alguém tomando conta, para o pai e a mãe assistir palestra. E tem muito lugar que ainda é assim, porque acredito que a criança não está aprendendo nada. Sim, é uma sementeira. A evangelização infantil é uma sementeira. A gente joga a semente. A gente pode não ver o resultado agora, mas ver daqui a uns anos. Mas é ali o cultivo, o arado. Põe uma aguinha aqui, aí daqui a pouco vai nascer uma plantinha aqui, vai nascer outra ali. Daqui a pouco a gente está com florido, campo fértil. E quantos deixam de lado? Quantos se preocupam só com a educação formal? E a educação espiritual dessas crianças está sendo deixada de lado. Queria entender por quê. Mil desculpas. Nós temos aqui uma sala cheia. Quantas crianças a gente tem na evangelização? Nem 20, né? O que está acontecendo? Temos eu, ela e ele para trabalhar. Olha o compromisso. Poucos pais com essa consciência, pais, tutores e avós. O compromisso é só meu e dele? Também não estou aqui querendo julgar. Mas é assim, gente, a cada dia a gente sente, a gente percebe o quanto é necessário
conscientização de todos, se a gente quiser realmente uma sociedade feliz e cristã. Preparando a sementeira de suas... Então, é isto com a mesma ansiedade e presteza com que o agricultor cedo acorda para o arroteamento do solo, preparando a sementeira de suas esperanças para abundantes meses de colheita pretendida. A evangelização, gente, a gente não vê resultado prático na hora, certo? Não é uma coisa assim racional, fez, deu certo. É um plantio de um jardim que vai florir e vai fazer parte das novas sociedades terrestres do terceiro milênio. Olha o nosso compromisso com isso. Assim faz-se inadiável buscarmos os serviços que nos competem junto à evangelização da criança e do jovem, para que as comunidades terrestres, edificadas em Jesus, adentrem o terceiro milênio com alicerces ótimos de uma nova civilização que espelhe no mundo o reino de Deus. Bezerra de Menezes. A doutrina é isso, gente. Trazer o reino de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Não é tomar passe para tirar imposto. Não é frutificar água para colher o melhor. Sabe? A gente escuta às vezes umas coisas e começa a entender por que as coisas ainda não aconteceram. Eu falo isso por mim também. Nossa, o que é a doutrina, gente? Na verdade. O que eu faço com essa doutrina quando eu passo por aquela porta para minha casa, na hora que eu vou tratar com a minha família, os meus colegas, no dia a dia? O que eu faço com a doutrina e as minhas crianças? Como eu estou preparando o lar que vai receber? Porque todo mundo se preocupa muito com a grávida, né? Quando ela vai ter bebê. Se vai ter quartinho, se vai ter bercinho, se vai ter enxovalzinho. Lógico, legal, é um momento muito gostoso de curtir. Mas quantos se preocupam de já ir harmonizando o lar, o ambiente familiar dessa família, desse núcleo que vai receber esse espírito? Já se deram conta disso? E quando aquele espírito já está ali, já existe evangelização do ventre, que já vai preparando a mãe, a sua mente, para entender todo o processo dessa gestação, que não é só uma coisa fisiológica. É linda, a gestação é uma coisa linda, mas existe uma questão espiritual que envolve de uma maneira tão forte a grávida, o casal, os avós, os tios, os familiares, aqueles que vão, compartilhar aquele nascimento, que as pessoas não se dão conta. A evangelização, gente, começa a partir do momento que eu sei que na minha vida vai ter uma criança. Pode ser um recém-nascido, um sobrinho, uma criança. Eu conheci o filho do meu vizinho, que é assim. Né? Já veja-me naquele corpinho futuro da sociedade. E não é só uma questão econômica, política, social. É também. Mas para que isso seja atingido de uma maneira positiva, a gente tem que pensar no poder de Deus. Que sem o poder dele não tem política, não tem economia, não tem sociedade, não tem nada. É o poder dele. O que ele quer? Por quê? Qual é a mensagem? O que eu devo entender? Vai no Evangelho e busca as respostas. E segue em frente. Porque senão, todo esse trabalho, eu não quero compromisso. Eu não quero chegar lá quando eu desencarnar e falar assim, o que você fez? As crianças que estiveram sob sua guarda, sob sua responsabilidade.
Eu toquei muito bem, paguei escola, natação, inglês, francês, judô. E, nossa, tanta coisa, né, que a gente passa o dia inteiro. Chega um dia na semana, durante 1 hora no máximo. Não dá para ir evangelização. Não tenho tempo. Tá difícil. Bom, enfim. Coisas para a gente pensar. Porque eu já pensei nisso. E vi que não é por aí. Bezerra de Menezes, um espírito que se preocupa muito com essas questões sobre a evangelização infantil para o 3º milênio. Para isso a gente precisa da reforma necessária, que está em nós. Uma grande reforma. É o tópico da nossa doutrina desse momento. Reforma. A reforma da sociedade em que vivemos depende da melhora dos seus componentes. Não restam dúvidas. Neste sentido, temos que convir que a educação do ser humano à luz dos princípios morais do Evangelho é o fiel da balança. Tudo que a gente começa, da hora que a gente acorda, quando a gente já entra, já engrena nesse modo divino de agradecer o dia, de pedir orientação, isso já vai, gente, trazendo uma ideia diferente de como vai ser seu dia, de como você vai decidir os seus problemas, as suas escolhas, como você vai fazer. Todo o trabalho que você se compromete, como você vai agir diante dos obstáculos que possivelmente vão surgir. Isso já é reforma íntima. A busca de, através da oração, do Evangelho, dos princípios do Cristo, de se fortalecer e ter sabedoria para trabalhar diante das grandes dificuldades que o planeta, que o mundo, que a sociedade apresenta para cada um de nós no dia a dia. Vê-se a importância da evangelização do ser humano, entendida essa, não como a conversão forçada a uma ideia religiosa. A gente não está falando de religião. Estamos falando do Cristo, de seus valores, aquilo que Ele trouxe através do Evangelho. Mas a sensibilização para os valores perenes do Evangelho, humildade, vida reta, pureza de sentimentos, caridade, abnegação, etc. Nossa, a gente for pensar aqui, sobre a luz do Evangelho de Jesus, quantas virtudes, quantas coisas para a gente aprender e exercitar. E trazer a criança já para esse momento de reforma, de entendimento, já é um grande passo que nós vamos dar ao cumprindo, na verdade, esses compromissos que todos nós que estamos aqui assumimos e que esquecemos a partir do momento que a gente reencarna. Mas faz parte, é tempo, nós estamos aqui reunidos para isso. Jesus Cristo, nosso Mestre. Jesus nos ensinou tudo o que necessitamos para evoluirmos com segurança na direção de Deus. Sua vida de exemplos é o alvo, a meta com possibilidade mais concreta de nos conduzir à felicidade. E é esse mundo, esse Cristo que a gente quer apresentar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para eles entenderem que Ele é o grande exemplo, Ele é o grande mestre, Ele é aquele que ajuda, que nos acolhe, que nos põe no colo, que nos abraça, que enxuga nossas lágrimas, que sorri junto com a gente nos momentos de alegria, que traz para a gente muitas vezes um roteiro para a gente resolver um problema difícil. É isso que a gente quer apresentar para as crianças. E através da evangelização a gente consegue, segundo a faixa etária de cada um, com programas lúdicos, com arte, com música, trabalhar nas parábolas. A criança começa a trazer isso para a vida dela. Ela começa a assimilar psicologicamente e colocar dentro da sua mente e do seu coração os princípios do Evangelho. Para que quando ele chegar lá na idade da adolescência, no momento difícil, ele não se sentir perdido. Ele não buscar em outras instâncias
circunstâncias negativas, a solução para os seus problemas. Eu não acho difícil. Eu não acho difícil. Mas é tão difícil, né? Trazer as pessoas para essa consciência. Eu não sei se eu consegui fazer isso aqui hoje. Eu vim trazer a minha experiência, a experiência de Celinha, de Roberto, Alexandre também, Alexandre, todos nós. Selma, que trabalhou com a gente uma época também. Tantos outros trabalhadores também na mocidade. E quando a gente adentra algum trabalho dentro da casa, e a gente percebe já no íntimo da gente como isso acolhe, como isso aquece o coração, a gente quer dividir com as pessoas, a gente quer mostrar para as pessoas, gente, vem conosco, né? Um dia na semana, 45 minutos, às vezes mais, né? Que a Celinha gosta de falar bastante, mas a gente sai daqui tão feliz. Eu sei que o irmão José fica feliz, né, amor? Com certeza. Com certeza. Erramos, fazemos muita bobagem, mas a gente pede orientação, aí vamos lá, vamos fazer de novo, vamos ler mais um pouquinho, isso aqui ficou estranho, tá? E as crianças são tão sábias, elas vão dar a resposta. E eu quero, puxa vida, chegar um dia e não precisar ouvir que um jovem se suicidou, uma criança com depressão, que uma família passou por isso, que não soube lidar com as angústias e com as dores dos seus pequenos. Né? Eu não sei se eu já falei tudo. Aqui são as minhas referências, Sobrinha Sementeira, né? E o Hoje com Jesus, que é um livro que eu gosto muito de ler. E agradecer a todos vocês. Você quer falar? Quer falar alguma coisa assim? Gente, boa noite. Que prazer esse evento, que prazer essa noite aqui pra gente. Meu nome é Roberto, pessoal me chama de Beto, Betão, por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte, a Vera falou algo que me pegou. Gente, eu falo em todas as minhas palestras, a gente aprende com o Espiritismo que Cristo é nosso amigo, Cristo está do nosso lado o tempo todo. Eu na minha pequena empresa, na pequena vidraçaria, Cristo está comigo, eu vou levar um vidro, Ele está do meu lado. Eu vou cortar um vidro, Ele está do meu lado. Eu passei a não errar mais, meus amigos. Eu passei a não quebrar mais vidro, porque adotei o Cristo como amigo presente, onipresente. E isso a gente tem que passar para essas crianças. Vocês têm que ajudar a gente nessa tarefa de passar isso, para que as crianças entendam, os pais entendam. Eu participo, junto com Vera, com Celinha, com Mauro, com amigos nossos aí, da evangelização, e faço a parte da família. Então são mãezinhas, tínhamos 4 mãezinhas nessa reunião última agora, carentes de informação para passar e conduzir seus filhos a serem amigos de Cristo. E vocês têm que nos ajudar nesse trabalho. Tá? É isso que a gente conta, divulguem para amigos, para parentes, para vizinhos, porque a humanidade necessita disso. E nós temos que fazer com que Cristo esteja conosco a todo momento. Vai cortar uma cebola, um alho, estou fazendo comida, Cristo está comigo. Estou cozinhando, mexendo numa panela quente, Cristo está comigo. Ele está do meu lado, Ele é onipresente, isso que a gente tem que fazer. Ok, irmãos. Obrigado, boa noite. Pessoal, o Rui me liberou para fazer uma. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tenho direito a 3. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, se sintam à vontade. Ninguém tem perguntas? Dúvidas? E aí, se for O pessoal entendeu então. Não, gente, imagina. Aquela que eu te falo, não é nada forçado. É assim, é só para vocês entenderem que existe um espaço, uma abertura e uma escuta, né? Que é sempre importante a gente deixar claro que a casa tem conduta, ouvir aqueles que sentem necessidade de colocar alguma coisa. Mas enfim, eu fico muito feliz
vocês. E, se possível, participem, assistam as outras demais palestras, o mês da evangelização, ou passem para alguns familiares, amigos, e a gente fica muito feliz e toda a espiritualidade agradece. Vamos para o passe. Eu gostaria de convidar o Alexandre para ele falar uma palavrinha conosco. O Alexandre é presidente da USE, União das Sociedades Espíritas aqui de Santos, e a gente está muito honrado com a presença dele aqui. Nós estamos muito felizes deles terem aceitado a nossa proposta de oferecer as dependências da casa para mais essa aula. Por favor. Boa noite. Quero que o pessoal te conheça. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero dizer aqui que o prazer e a honra é nossa de poder ter tido a oportunidade, aliás, a nobre oportunidade, de ouvirmos uma mensagem tão extraordinária com tanta doçura, Vera. Isso é marcante, a nossa responsabilidade dos, não dirigentes, mas dos condutores de doutrinas religiosas, de religiões, é muito grande, nesse momento tão grave em que a sociedade mundial atravessa. E as nossas responsabilidades se agigantam ainda muito mais quando nós nos tornamos pais e depois avós. Eu agradeço imensamente, tenho um prazer enorme de sempre retornar a essa casa, ao Seara de Jesus, a qual eu tenho um apreço muito grande. E vamos prosseguir, cada um dentro do nosso caminho, naquilo que somos capazes de realizar, uns pelos outros, nesta grande corrente da fraternidade universal. Obrigado e tenham uma excelente noite. Pessoal, nós nos preparamos para o passe coletivo. Eu peço aos médiuns que se posicionem, que apaguem as luzes do fundo, do meio, do corredor. Eu peço que alguns médiuns também venham até aqui à frente. Esse é um momento muito importante para nós. O passe coletivo é uma bênção que Jesus nos oferece, muito especial. Enquanto eu vou pedir para que a Vera faça a prece, enquanto ela profere a prece, os médiuns vão fazendo a irradiação. O que eu quero que vocês tenham consciência é que Jesus está presente. Eu sempre falo isso. A maioria das pessoas não acreditam quando eu digo Jesus está aqui conosco nessa noite tão importante, porque Jesus cumpre a sua promessa. Ele disse: toda vez que 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre vós. E ele está aqui juntamente com o mentor da casa, irmão José, os benfeitores que são trabalhadores incansáveis. E nesse momento a gente vai receber essa bênção. Vamos fechar os olhos. Por favor. Nosso Divino Mestre, amigo e irmão, gratidão por tua presença, por tua tão abençoada mensagem em nossas vidas. Que a tua energia de luz, de amor, caia sobre cada um dos irmãos presentes, encarnados neste momento, nessa casa abençoada. Que a tua energia de amor, a tua luz bendita,
adentre os nossos lares. Encha de luz cada cantinho, cada espaço do nosso lar bendito. Livra-nos das doenças, dos medos, das angústias. Renova a nossa fé. Nos traga esse amor através do teu Evangelho, que nos dá segurança, que nos alivia, que nos traz tanta felicidade. Ó Mestre, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, a paz que o Pai, através de ti, trouxe para todos nós, hoje e sempre. Gratidão eterna a esse irmão que tanto amamos. Obrigada a Deus, obrigada a toda a espiritualidade da casa, a todos os benfeitores, que sejamos dignos a cada dia de sermos chamados de teus filhos, ó Pai. Gratidão hoje e sempre.